Olá, sou Giovana Campos e começa agora o programa Espiritualidade em Debate, o programa da Associação Médico Espírita de Santos aqui na Santa Cecília TV. No programa de hoje estou com a voluntária do Luiz Monteiro de Barros, Regina Ribeiro, e nós vamos falar sobre Livros Espírita, o livro que mudou minha vida. Regina, muito obrigada por estar aqui no Espiritualidade em Debate para falar sobre um tema que todo o espírita acaba se debruçando pelo menos uma vez na vida, que são os livros, não é mesmo? Com certeza. Obrigada, muito obrigada pela oportunidade. E falar de livros é sempre uma satisfação, é sempre uma alegria para mim. Bom, Regina, eu acho que quem conhece você sabe a paixão que você tem pelos livros, né? E você escolheu um título, né, muito interessante, né? Eu acho que quem está na doutrina espírita até entende um pouco, né, o livro que mudou a minha vida. Por que esse título, né? E o que você pode falar para o pessoal de casa? Então, o nome em si desse tema surgiu por conta de um fato verídico que aconteceu. Kardec lançou, né, o Livro dos Espíritos e também o Evangelho segundo o Espiritismo, o Livro dos Médiuns. E a gente tem sempre essa sensação de que quem passou por esse processo passou tranquilamente, tudo resolvido, tudo tranquilo. E ele não, né? Como todo mundo tem o seu momento, suas dificuldades, os seus contratempos. E eu sei que nesse momento, desse momento da história, ele passa por um abatimento. E nessa hora ele está se questionando, né, se esse caminho, se ele havia desempenhado adequadamente o papel dele de codificador ou de divulgador da doutrina. E aí, de repente, batem na porta. Quando batem na porta, o carteiro entrega um volume embrulhado e quando ele abre, é o Livro dos Espíritos que ele havia editado e publicado. Eu achei interessante, quando ele lançou o livro, ele abre, na contracapa estava escrito essa frase. Aliás, duas frases. Esse livro salvou a minha vida e logo abaixo, a minha também. Por quê? A pessoa que encaminhou para o Kardec, ele estava num processo depressivo pelo falecimento da esposa e ele estava na ponte do Rio Sena, que era considerada na época um local que as pessoas escolhiam para suicídio, e ele estava pensando a mesma coisa. Não tem mais nada mesmo, ele estava passando essa sensação de aperto por causa da perda da esposa, ele também estava pensando em suicídio e pensando em cometer. Ele esbarrou em algum momento no embrulho, e esse embrulho era o Livro dos Espíritos. O interessante é que ele se debruçou, começou a ler, começou a pensar e começou a refletir sobre aquele livro, e ele fala, né, o que ele escreve ali é verdade. Aquele livro já havia sido deixado por uma outra pessoa, que havia se repensado o caminho que ia dar na vida e usado o livro como referência para mudar o rumo. E aí ele falou, não, deixa eu encaminhar e agradecer. Olha, e chegou num momento feliz, né? Num momento que o Kardec precisava ouvir um retorno, o famoso feedback da importância desse livro para a gente. Certo. Bom, nem todo mundo que chega na doutrina espírita chega pelo Livro dos Espíritos. Não. Algumas pessoas têm mais afinidades por romances, outras têm mais afinidade por livros doutrinários, outras têm são poucas, é verdade, por livros mais científicos, né? E algumas pessoas acabam assim, mas você gosta de romance? Mas você gosta de livros doutrinários? Algumas pessoas acabam julgando, né, a leitura do próximo, né? Você, né, o que você indica, né, para as pessoas? Porque às vezes você está sempre no meio de livros e as pessoas acabam vindo até você pedindo uma dica, né? Como que você sente as pessoas? Como que você dá essas indicações? Como que você salva, entre aspas, né, a vida das pessoas? Não é bem salvar. Então, as pessoas quando conversam com a gente acaba tendo a possibilidade nos eventos, por exemplo, do Luiz Monteiro, ou quando vão lá no centro, realmente o romance ele é ainda uma possibilidade, um acesso mais tranquilo. O que eu entendo é que a gente vai, não evoluindo, mas a gente vai mudando de preferência, ou vai abrindo esse leque de preferência, quando a gente começa, que nem no processo do Livro dos Espíritos. Uma das coisas mais interessantes no Livro dos Espíritos é que a gente estuda em grupo. Você acaba formatando um grupo de estudo, você acaba encontrando outras almas afins e conforme você vai evoluindo no processo, vai aprendendo pausadamente. Ele não é um livro assim que você vai ler de uma vez só. Ele, na verdade, ele se predispõe a ser degustado. Eu usei essa expressão outro dia, mas a sensação que eu tenho é que a leitura do livro espírita, ou os livros espíritas em geral, ele precisa ser degustado com paciência.
Então, se você tem não só o Livro dos Espíritos como a codificação, e a partir da codificação, outros autores que eu sou apaixonada, Herculano Pires, Hermínio de Miranda, Dona Ivone, né, Amaral Pereira, tem tanta gente bacana para a gente conhecer, é mais ou menos você fazer amizade com uma parte da cidade e ignorar o resto. Uhum. Então, cada livro traz uma mensagem, traz um enfoque, traz um sentido para a gente se aprofundar. Então, se eu gosto do romance, eu não fico inabilitado de ler outros livros. Se eu gosto do científico, eu não fico inabilitada para ler o romance. Eu acredito nisso. Então, para mim, para poder haver esse aprofundar, talvez o estudo em grupo seja até mais tranquilo, faça com que eu descubra que eu tenho habilidades, eu tenho potencialidade, gosto e me identifico com outras leituras que eu não sabia. Isso é função da Casa Espírita, montar esses grupos onde almas afins se encontrem e possam crescer juntas. Sim, e uma vez que você está em grupo, você pode ler em grupo o romance, você pode ler em grupo o doutrinário, o científico, né? Até para ter uma troca de ideias, pontos que às vezes o que eu vejo você não vê, e ter aquela troca mais rica, né? Com certeza. Quando você está num grupo de estudos, na verdade, tem tesouros nossos que ficam escondidos. Então, de repente, numa aula que é preparada, geralmente tem uma pessoa que é responsável, ela traz um tema. Ontem mesmo nós tivemos uma aula lá no Luiz Monteiro. Foram citadas várias possibilidades de leitura para enriquecer aquele momento. Então, eu entendo isso. Aquele momento, você percebe que tudo que você leu se encaixa, dentro da literatura, se encaixa naquele momento de estudo. E tudo aquilo que a gente aprendeu naquele momento de estudo incentiva a gente a buscar outras informações. Essa é a beleza da literatura espírita, né? Na verdade, ela é um convite. Você chega e dali ela te mostra, olha, existem outras possibilidades, são tesouros seus, são conhecimentos que lhe dizem respeito, são coisas que vão abrir o seu entendimento, vão fortalecer a sua compreensão, vão te ajudar. Esse rapaz numa situação limite, né? Você falar é uma questão limite mesmo. E, de repente, a literatura deu subsídios concretos para ele entender o significado da vida. Eu acho que é uma coisa que precisa ser pensada com carinho, né? Até quem lê, né, esses livros tem uma sensação de que não é a primeira vez que está lendo, né? Essa é um detalhe muito interessante. Assim, não, parece que eu já li. Parece que nada do que eu estou lendo aqui me parece novo. Ou então é para mim. Também é uma outra sensação muito constante, né? Se usou uma expressão paixão, fica parecendo uma coisa desvairada, né? Assim, não pensa. Pelo contrário. A literatura é uma forma da gente trabalhar cada vez mais o raciocínio, o entendimento. Não só, eu estava lendo uma frasezinha hoje que dizia isso, não é só adquirir conhecimento ou aumentar o vocabulário. Você começa a trabalhar setores da sua vida que você às vezes ignora. O livro não é só um monólogo, é um diálogo, né? Quem escreveu, o espírito que o livro que foi psicografado, o espírito que traz suas ideias através da psicografia, é de alma para alma. Então, nesse processo de alma para alma, você acaba, talvez não mais do que você imagina, você acaba se revelando, porque é muito confortável, é você e o livro. Então, algumas coisas que talvez você omitisse ou ignorasse, no processo do livro vem com mais tranquilidade. Então, você acaba se revelando, se descobrindo, se identificando naquelas palavras, e eu acho que ele formata, ele abre outros parênteses de comportamento que a gente gostaria de adquirir. Ele realmente dá condições de você, olha, que bacana, eu também posso, né? Comigo também acontece. É uma parceria que te acompanha, né, ali passo a passo nesse processo de evolução. Certo. E outra coisa que é interessante, né, que também a gente escuta muito, parece que cada leitura, ainda que do mesmo livro, cada leitura parece uma releitura. Parece que você... há algo que abre o seu olhar, que você, nossa, mas parece que eu não tinha lido, ou isso que eu estou lendo agora tem um novo olhar, né? Por que isso acontece tanto? Então, para mim, e isso outras informações, outras fontes me deram esse entendimento também. Por conta dessa fase política que a gente está passando, eu geralmente guardo para ler O Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. Eu sempre faço uma releitura, né? É uma psicografia do Chico pelo Humberto de Campos, pelo espírito Humberto de Campos. Fala muito da questão do descobrimento, fala muito sobre a questão política, fala muito sobre o Brasil. E aí eu achei interessante porque, e dessa vez, de novo, tem a sensação de que onde estava esse parágrafo que eu não vi? Praticamente as palavras surgem, né? Parágrafos inteiros surgem.
Graças a Deus, né, essa outra parceria do livro, a gente muda. A cada período que você passa, ele te aponta situações. Olha aqui, olha ali, me identifico, me emociono, não sei, eu concordo. Por que eu não pensei nisso? Quer dizer, ele abre questões para você. E a vida, quando a gente sai para a vida, você começa a perceber que ali você passou por aquela experiência e não observou com carinho. E aí você, quando passa e passa de novo com carinho, você consegue construir um conhecimento, construir um entendimento. E você muda, é você que mudou. Certo. Você citou esse livro agora, né? Brasil... Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. Que fala muito sobre o descobrimento do Brasil. Fala sobre a destinação, a missão do Brasil, a verdadeira missão do Brasil. Então, esse livro narra, então, o Brasil desde suas épocas... 500 anos antes do descobrimento. Certo. É muito bonito. Até qual época? Até a fundação da Federação Espírita, eu não vou te precisar a data, mas até a fundação da Federação Espírita. E, no entanto, então isso já, então esse livro parou a sua história já há alguns anos atrás, no entanto, a sua narrativa é sempre atual. Com certeza, porque os personagens somos nós. Se você pensar assim, só nas figuras históricas, fica parecendo que o mundo é movido. Mas não, na verdade o mundo é movido pelos anônimos, né? E as figuras históricas são verdadeiras lideranças. Mas quem resolve que aquilo vai acontecer, quem define que as coisas vão ser daquele jeito somos nós, os anônimos. E aí eu acho interessante que quando a gente fala nisso, quando a gente lê esse livro, por exemplo, olha só, ele começa com a manifestação, é a presença de Jesus, e ele vem, né, sobre o planeta Terra. Então o Brasil nem estava descoberto, ele passa pela Europa, a Europa passando por todo um processo de negação, de transformação, de distanciamento da religiosidade, não da religião só, mas da religiosidade, do sentimento humano, do ser humano. O que acontece? Jesus passa uma informação, puxa, como é que a gente precisa rever isso aí? Começa toda uma história. Então, onde eu acho que é bonito, onde entra a gente? Quando ele chega a essa constatação, não é por mágica que o Brasil é descoberto. O Iléu, que então é um anjo, né, um anjo guardião, ele reencarna como o Henrique de Sagres, que é um rei português, muito voltado para a navegação. Então, a gente começa a ver que o homem encarnado ele tem a obrigação de estudar. Ele tem interesse pelo progresso, ele é estimulado a crescer. E dali, sim, a partir do esforço humano, a gente entra no processo da navegação, da exploração, até que finalmente, em algum momento, a gente descobre o Brasil. Dali para frente, você tem a chegada dos primeiros brasileiros e também, mais uma vez, a movimentação do cidadão comum querendo que esse Brasil cresça, querendo que esse Brasil tenha independência. Então, assim, por que ele é sempre atual? Porque eu ainda estou aqui, o Brasil ainda existe, o cidadão continua querendo ir para frente. Essa movimentação continua existindo. Por isso que um livro desse, para mim, é um estímulo, né? Certo. Bom, Regina, a gente vai falar sobre outros livros também que despertam a nossa vontade, né, de ler, né, e associam, né, tanto o Espiritismo com a nossa vida atual no nosso próximo bloco. Voltamos já já. De volta com o programa Espiritualidade em Debate, o programa da Associação Médico Espírita de Santos aqui na TV. Para saber um pouco mais sobre as atividades da Associação Médico Espírita, entre em nosso site que é www.amesantos.net.br ou em nossa página do Facebook, Ame-Santos. Lá você saberá a agenda de cursos e palestras dos membros da Ame Santos, não só aqui em nossa cidade, mas em toda a região da Baixada Santista. No programa de hoje nós estamos falando sobre a literatura espírita e eu estou com Regina Ribeiro, que é voluntária do Centro de Caridade Luiz Monteiro de Barros. Bom, Regina, nós falamos, né, no bloco anterior de dois ótimos livros, né, da literatura espírita, que foram os livros dos Espíritos e Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. Falando em Evangelho, a gente não pode esquecer, né, do Evangelho segundo o Espiritismo, que também é um livro que modifica vidas. Perfeito. Né? E ele é um dos livros que eu acredito que seja utilizado em todas as casas espíritas de norte a sul do país, inclusive
tendo traduções feitas em diversas línguas, correto? Tem sim, mais de 26 ou 27 lugares, pelo menos andei dando uma olhadinha hoje. O Evangelho é um barato, é engraçado. Se você analisar, na verdade, boa parte das pessoas acabam se identificando mais com o Evangelho e tendo uma certa dificuldade, talvez, no Livro dos Espíritos, no Livro dos Médiuns, porque, na verdade, o Evangelho tem um propósito e existe uma sequência. O Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns e o Evangelho. Quando veio o Evangelho, o Kardec ele fez a codificação a partir da pesquisa que é em cima de todos os textos e respostas que ele tem de mais de 1.100 na época pesquisados, e ele fez sozinho. Né? Ele praticamente se isolou, ele foi para um local que era considerado um local de descanso, e lá ele compilou todo o Evangelho, ele montou toda a estrutura do Evangelho. E aí a espiritualidade dizia para ele, esse detalhe, esse livro, ele tem um aspecto muito importante. Só uma coisinha, Giovana, a gente quando fala Evangelho segundo o Espiritismo, parece que é um Evangelho à parte. Né? Não é. É a passagem de Jesus, é o mesmo Jesus. Né? A gente tem o Jesus como referência para a gente, modelo do que a gente precisa almejar ser. E aí, quando ele traz o Evangelho, ele traz com informações dentro, com essa passagem, explicando o comportamento da época e as consequências morais desse comportamento. Então, ele acaba sendo um lenitivo. Né? O Evangelho tem esse poder de trazer essa consolação. E eu não tenho a menor dúvida. A gente vê que com o surgimento da doutrina espírita no século XIX, você tem o século das luzes, a ciência no auge, a arte explodindo. E de uma certa forma, para mim, é como se o homem estivesse amadurecendo, né, caminhando com as próprias pernas. A gente sai da barra da saia da igreja, sai do domínio e começa a voar com as próprias asas. Quando a gente vê a chegada do Evangelho, para mim, na sequência da publicação das obras básicas, quando a gente chega no Evangelho, é como se tivesse a espiritualidade pontuando para a gente, olha, é muito bacana toda essa produção, é muito bonito tudo isso que a gente está fazendo, todo esse progresso científico. Mas quando a gente fala do Evangelho, não é uma questão de você frequentar o centro ou frequentar outra instituição religiosa. É o que você vai fazer com essa quantidade de informações. Que ser humano você vai ser, agora que você sabe tudo isso. E a sua pontuação moral perante a vida. Exatamente. Quando a gente fala do Evangelho, a gente fala não de agora eu vou para esse lugar, eu vou frequentar mais vezes, eu vou participar mais das atividades internas da casa. Faça isso. Toda casa precisa de trabalhador, de voluntário, de mão de obra. É muito mais do que isso. Enquanto você está na vida, enquanto você está com as pessoas, enquanto você está no seu cotidiano, onde, né, como você se porta, né, se você tem essa certeza do por que você está fazendo aquela tarefa. Você está junto à família, você está na sua hora de lazer, você está naqueles momentos de dificuldade. Esse lado religioso nosso, ele tem que nos acompanhar, ele tem que ser uma fonte de inspiração. Ele é um foco também de como de se relacionar ou resolver as coisas. O estudo do Evangelho, as casas que eu participei, graças a Deus, eles têm esse condicionamento muito importante. Você pode estudar qualquer livro. E, conjuntamente, a gente sempre tem o Evangelho. Você termina de estudar, você volta desde o primeiro pedaço. Por quê? Porque é você amadurecer, né? Você passando em revista o seu comportamento, o seu olhar sobre as pessoas, como é que você olha, como é que você encara, como é que você se sente em relação ao outro e por que você tem talvez alguma dificuldade de reconhecer no outro o seu próximo, né? Talvez é isso, né? Certo. E dentre as obras básicas, também temos a Gênese, também temos o Céu e o Inferno, obras póstumas. Sim. A Gênese, acredito que seja um livro que algumas pessoas têm um pouco mais de dificuldade de ler pelo seu conteúdo, né? Bem mais denso. Sim. Né? Que fala sobre o início, né? Da criação. Bom, a Gênese, para mim, eu tenho uma experiência pessoal assim, bacana. Eu tive a oportunidade de participar de um centro e a pessoa tinha uma pedagogia, um jeito de lidar com a gente, adultos. Então, quando ela sugeriu o estudo da Gênese, foi realmente essa reação. Mas acho que é para um pouquinho a mais, né? Não é um pouquinho mais lá na frente? Ela montou uma estratégia, a gente estudou, como sempre, aos poucos. Ela distribuiu tarefas. Então, por exemplo, em algumas partes que a gente poderia considerar mais difícil, eu tive a oportunidade de fazer parceria com uma amiga muito querida, cuja função dela era, o trabalho dela era fazer a faxina. E aí nós sentamos, eu falei, vamos lá, Maria Emília, vamos fazer esse estudo.
E aí a gente simplesmente, hoje você abre um computador, tem tanta informação, então assim, o processo na verdade fica difícil quando a gente não pesquisa um dicionário, né? Não procura nas entrelinhas, não lê com calma, né? Não esmiuça, não faz a pesquisa. A gente construiu um texto, então foi a Maria Emília que apresentou. Para mim, na verdade, a grande dificuldade talvez seja porque é só uma questão de pesquisar junto, né? Uma questão de, na hora que você está elaborando um estudo, você buscar o significado das palavras, sentar, quer dizer, aí eu achei interessante, porque quando eu estudei, eu pensei, da próxima vez quando eu reencarnar, eu passar pelo ensino, né, ensino comum, primeiro, segundo grau, eu juro que eu vou prestar mais atenção. Porque é muito rico quando você chega na hora de estudar um livro desse, facilita bastante, porque as palavras são familiares, mas você não... Eu devia ter prestado mais atenção na professora de biologia, de química, de física. Não é tão fora da nossa potencialidade, da nossa possibilidade, não tão fora assim do nosso conhecimento. É uma questão de observar, de prestar mais atenção, na minha opinião. Sim, né? É que às vezes parece tudo tão abstrato, né? Talvez pela imaturidade, que a gente comece assim, mas para que isso, né? Mas depois a gente vê que tudo se encaixa, que tudo faz parte de um grande todo, né? Bastante, porque você pega a própria construção da obra básica. O Livro dos Espíritos, ele é a história toda que você precisa, né? É a doutrina espírita toda. Cada um dos livros que vieram depois, ele esmiuça partes desse livro, né? Cada um se responsabiliza em aprofundar mais o nosso entendimento. Não bastasse, a gente tem um privilégio, né, de estar num país, privilégio no sentido, oportunidade, de ter uma gama de informações como com a psicografia do Chico Xavier, porque o Chico, na simplicidade do 4º ano primário, como médium, ele abriu um leque de possibilidades, sumidades, né, conhecedores na área científica, filósofos. Então, você tem assim, essa oportunidade também de participar desse banquete de conhecimento. Através de outras obras subsidiárias, André Luiz, né, todos os livros que falam a série do mundo espiritual, quer dizer, todos esses livros, eles enriquecem. E outra coisa, Giovana, não é uma leitura para, olha, eu vou fazer esse estudo em um ano, um dia, uma vida. É para sempre, porque é sobre você, né? Certo. Então, quando eu fiz o estudo, quando eu participei dos estudos, em nenhuma das casas que eu estive, a gente fez com um compromisso, tem que acabar no final do mês, tem que acabar no final do ano. Todas as vezes que eu participei desses estudos, é como se fosse um encontro de amigos semanal, onde o tema, né, era aquele capítulo, aquelas perguntas, a gente estipulava. Em torno daquele pedaço que estava sendo estudado, pedaços de vidas também vinham, pedaços de conhecimento. Você conhece um pouquinho mais dessa área, eu já me familiarizei com essa, o outro já leu outro livro que enriquece. Então, assim, são laços sendo sedimentados, é por isso que acaba se transformando num crescimento, numa oportunidade, e também uma coisa muito prazerosa, não é difícil. Certo. No nosso intervalo, você mencionou um outro livro chamado Voltei. Do irmão Jacó. Do irmão Jacó. Por que você também considera esse livro um livro muito especial? O irmão Jacó mexe muito, né? O Frederico Filler, né? Ele foi presidente da FEB, da Federação Espírita Brasileira. E ele tem uma história muito bacana, e a gente até falou bastante dele ontem no Luiz Monteiro. Quando você imagina que basta, por exemplo, você pega ele, um homem que passou 40 anos na doutrina, um homem que trouxe tanto conhecimento, ele foi o presidente da Odeon, ele que trouxe primeiro, não chega a ser uma vitrola, acho que antes disso, para o Brasil. Ele que trouxe tanta coisa, né, para a gente progredir. Ontem até estavam me lembrando, as primeiras gráficas para a gente poder publicar. Esse homem, quando chega no mundo espiritual, ele descreve o desencarne, e quando ele descreve a permanência dele, a chegada dele e os primeiros momentos dele no mundo espiritual, você vê que ele não tem aquela que a gente brinca, né, uma luzinha, ele mesmo fala, aquela luz própria, né, ele está com Bittencourt Sampaio, ele está com Bezerra de Menezes, mas ele não tem essa luz própria, ele mesmo não aparece tanto. O que significa? Aí eu fico me questionando, o que aconteceu com ele, né? Por que um homem que teve tantos anos de trabalho não aparece no mundo espiritual mais iluminado, né? Ou mais, né, esclarecido? Aí explicam, né? Aí a gente até conversou. A questão não é quantidade de anos que você passa dentro da casa espírita ou quantos livros você lê. É o quanto você se deixa tocar por esse conhecimento, o quanto aquilo consegue te mobilizar ou te humanizar
de uma forma que, se você tem uma resistência, tem um tipo de preconceito, se você tem um mal-estar guardado dentro de você, se você tem um sentimento ruinzinho que te dificulta o relacionamento, ele consegue trabalhar isso, o estudo consegue trabalhar isso, e você consegue se sentir uma pessoa mais leve, você consegue se sentir uma pessoa mais humana, você consegue se sentir mais próximo do outro. A intenção é que você se construa uma pessoa melhor. Então, esse livro mexe comigo porque a quantidade de obras, com certeza, beneficiou muita gente. Uhum. Ele trouxe um progresso muito grande para a gente no Brasil. Mas é como se, uma expressão que nós usamos ontem, é como se você fizesse uma festa, trouxesse tudo que era necessário para uma festa, só você não se divertiu. Certo. Então, você participa de um momento como esse, que é do estudo, e passar anos fazendo isso, e você mesmo não se libertou, você mesmo não usufruiu desse conhecimento para ser uma pessoa mais feliz, mais leve, você mesmo não entendeu que você é parte desse processo bonito de transformação, você também é parte desse amor do Pai, aí é que você perdeu alguma coisa. Uhum. Regina, realmente, né, a literatura espírita, ela acrescenta um novo mundo, né, à nossa vida. Então, a gente tem 2 minutinhos para o fim do nosso programa. Eu gostaria que você deixasse um recado para o pessoal de casa. O porquê ler, o que ler, do fundo do seu coração, o que você poderia, um convite à leitura? Eu, particularmente, pessoalmente, eu sempre tenho um mesmo, já tendo o hábito da leitura, eu gosto de fazer eu sempre tenho esse carinho. Quando tem um evento, ou quando tem a possibilidade, ou ali, a gente tem a chance de ir de uma feira, né, uma feira do livro espírita, eu sempre vou com o coração aberto, né? Não se preocupa, não existe um critério maior, diferenciado. Eu acho que o coração, o sentimento da gente vai puxar o livro que nos diz respeito. Se você quiser aprofundar aquela leitura, se você quiser transformar, trazer esmiuçar mais aquilo que você está lendo, os centros espíritas possuem grupos de estudos. Então, desde as obras básicas, alguns até estudando a série André Luiz, quer dizer, tem uma possibilidade de você se engajar num grupo desse, e aí você vai esmiuçando junto com o pessoal, vai aprendendo junto com o pessoal, vai trocando junto com o pessoal. Uhum. Eu acho que não existe uma fórmula assim, vai até o livro, né? Manuseia, dá uma lida, vê se ele fala com você, se é aquele que você quer ler. Eu já comprei livros e depois eu deixei sossegadinho do lado, falei, uma hora eu vou ler. Uma amiga colocou pra gente, né? Eu preciso parar de comprar livros enquanto não ler todos que eu li. Eu falei, eu não estou nessa escala de pessoas, eu vou continuar lendo. Porque eu já cheguei a ler livros que eu adquiri 1 ano, 2 anos depois, aí sim eles fizeram significado para mim. Uhum. Cada um tem o seu tempo, né? Com certeza, tá com certo. certeza. Regina, agradeço muitíssimo a sua vinda aqui no Espiritualidade em Debate. Espero contar com você em próximas oportunidades. Giovana, obrigada. Deus abençoe a todos nós. Amém. Bom, você que está em casa já sabe, o programa Espiritualidade em Debate inédito toda quarta-feira às 18 horas. Espero você semana que vem neste mesmo horário. Até lá!